Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja bem. Vamos encerrar a semana falando de coisas boas? Na segunda-feira nós falamos sobre o medo, sua definição, como ele pode nos prejudicar e o que nós podemos fazer para vencê-lo. Na quarta-feira falamos um pouquinho sobre Moisés e o que ele nos ensina na prática para enfrentarmos os nossos medos, e hoje eu gostaria de falar sobre Davi. Em 1 Samuel 17:38 diz: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Em seguida, no versículo 48 diz: Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi era o menor dos filhos de Jessé. Ele era pastor de ovelhas, e Saul tenta impedi-lo de lutar contra o filisteu, pois diz que ele ainda é jovem e que o Golias, já é homem de guerra desde a sua mocidade. Porém, Davi é corajoso e ele decide enfrentar mesmo assim, porque ele diz que Deus, que o livrou da mão do urso e do leão, também o livraria da mão do filisteu. Eu fiquei imaginando como eu me sentiria se eu tivesse que entrar em um ringue com uma pessoa muito mais forte, muito mais alta do que eu. Com certeza eu me sentiria com medo. Na Bíblia não diz que Davi sentiu medo, mas diz que ele foi corajoso e que tinha a certeza de que Deus o livraria. Nós aprendemos com Davi que Deus nos dá o livramento, que nós precisamos confiar nele. Quando Davi fala que também não consegue andar com a túnica de Saul, que não está acostumado com aquilo, eu refleti que as armas de cada pessoa são diferentes, que Deus nos usa de formas diferentes, individualmente. Não adianta nós querermos copiar as outras pessoas, porque Deus usa a gente do jeito que somos. Então as armas das outras pessoas não são as mesmas que a nossa. Após a vitória, Davi ganha popularidade, Saul fica com inveja dele, Davi se torna amigo de Jonatas, seu filho, E Davi foge, Jonatas o ajuda. E depois que Saul morre, Davi se tornou rei de Israel. Se Davi ele não tivesse enfrentado os seus medos e os seus desafios, ele não teria se tornado rei. E eu separei alguns pontos para nós refletirmos hoje também. Que a gente possa enfrentar o futuro sem medo. Deus não nos deu um espírito de covardia, e sim de amor, equilíbrio e poder. Se você não enxergar o seu potencial, ninguém mais verá. Que a gente possa enfrentar os nossos desafios sem medo e ir lá e fazer o que ninguém fez. Confie em Deus em todos os momentos. Davi tinha certeza, de que o Deus que livrou da mão do urso e do leão também o livraria da mão do filisteu. Foque na solução e não nos problemas. Davi não se concentrou no tamanho e na força do filisteu, mas ele se concentrou na grandeza de Deus. Deu um passo de coragem. Davi não permitiu que o medo o paralisasse. Ele avançou em direção ao gigante, confiando de que Deus o guiaria para conceder essa vitória, Então, que a gente possa colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que nos aflige, que nos traz ansiedade, que nos paralisa, que a gente possa ter a certeza de que Deus estará ao nosso lado, nos ajudando a vencer todos os nossos medos. Nós nunca estaremos 100% prontos, mas nós precisamos estar dispostos a enfrentar tudo aquilo que nos foi proposto, e com a certeza de que Deus que nos capacita, de que Deus que está ao nosso lado, de que Deus usa pessoas para nos ajudar, de que Deus nos transforma e que Ele tira o nosso medo. E quando a gente se sentir incapaz, amedrontado, ansioso, quando a gente se sentir mal, sabe? Que a gente possa colocar tudo aquilo que aflige nosso coração nas mãos de Deus, porque Ele é fiel, porque a sua bondade dura para sempre, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas.
E eu espero que essa palavra tenha entrado em seu coração enquanto eu escrevia esse devocional, além da música de quarta-feira que eu indiquei, né, que é Escravos do Medo. Eu também me lembrei de uma música internacional que se chama Nobody, mas tem uma versão em português de um artista que chama Ezer Adriano. E nessa música fala que Moisés enfrentou os seus medos, que Davi apenas com 5 pedras batalhou, que Deus escolheu 12 imperfeitos, né? E eu espero que você ouça esse louvor também e que ele toque no seu coração também. Que a gente possa enfrentar o nosso medo, aquilo que nos angustia, com a certeza de que Deus sempre está ao nosso lado e que Ele tem grandes coisas para as nossas vidas e que Ele nos usa individualmente e que Deus é bom e que a sua fidelidade dura para sempre. É isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. Que Deus abençoe a sua vida e um excelente final de semana. Até a próxima!